E aí, como vocês estão? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo todo. Olha, eu digo que nada. Um grande abraço para toda a comunidade. Estamos vendo uma imagem ainda não confirmada pela polícia, né? É importante destacar isso. Afinal, quando há confirmação e quando não. Dessa vez, apresenta todos os que saíram. Vamos dizer isso. E bom, alguns estiveram presentes. Alguns especialistas, digamos em imagem, têm relatado que ela reúne os requisitos de uma imagem de uma câmera oficial da polícia. Vamos ver se eles mesmos confirmam. Mas vocês se lembram de um caso que comentamos há um tempo? Acho que já vai ser bom. Comentamos com vocês há pouco tempo, mas o caso, na verdade, foi revelado há alguns meses, embora seja de um ano atrás. Essa situação, sim. O caso é de um objeto, um drone, que se aproxima de um helicóptero. A imagem que estamos vendo é de um helicóptero da polícia do Reino Unido. Quando eles recapitularam, olha, tem vários drones e tal, você não lembra? Eles disseram, sim, houve um encontro em que um helicóptero quase colidiu com um drone, lembram? Sim, bom, esse seria o helicóptero e é aí que ele aparece. Vamos ver onde está o drone, não sei se vocês conseguiram ver. Esse é o drone, esse é o drone. Agora, quando você aproxima, quando vê a imagem de perto, você diz, olha, isso não é um drone, quero dizer, me diga. Ou seja, esse é o zoom. Quando você dá o zoom, essa é a imagem que aparece. Este é o objeto com o qual o helicóptero quase colidiu. A coisa, o drone, não o drone. Esse aí passa. Agora sim, como dizem, não zumbindo nem passando sobre o helicóptero. E então eles conseguem captar isso ali, né? Nesse momento, quase sofrem um acidente com o drone ou objeto. A questão é que, bem, ainda não podemos cantar vitória, no sentido de que, já está confirmado, né? Ou seja, não, ainda não, e não sei se eles vão querer confirmar. São esses vazamentos acidentais, talvez que eu digo, bom, tem as características de que, como quando vimos aquele vazamento. Você se lembra de quando saíram aquelas imagens do Pentágono que a gente dizia, caramba, tem as vozes dos soldados. Tem todas as características típicas. Sim, toda a estética. Mas não se queria confirmar, passou quase um ano até que a imagem fosse confirmada depois. Não, tomara que isso seja confirmado em menos tempo, mas bem, essa é a imagem que tem circulado, na qual muitos afirmam que poderia ser essa. O helicóptero tem as características bem clássicas. Vamos ver, vamos deixar como uma suposta imagem. Bom, se essa é da imagem do drone, você diz, e então que drones são esses, né? Onde vendem ou como é que é, como funciona isso? Não, porque o objeto está super estranho. E não vejo as hélices em lugar nenhum, de qualquer forma, parece mais um donut voador ou algo assim, né? Bem curioso, mas tudo bem, com essa imagem a gente começa. Agora a gente também precisa ir para outro assunto importante, que é o 13 Atlas, que tem vários dados importantes, mas antes, vários pontos importantes do que tem acontecido no mundo. Uma das imagens mais interessantes de hoje é esta. Precisava mostrar para vocês. Sim, eu posso explicar, é prática. Bem, este é um ratinho que foi ensinado a jogar Doom. Ele está jogando Doom. Veja que Doom é um jogo que conseguiram colocar em muitas telinhas pequenas. Sim, até mesmo nesses que dizem se você está grávida ou não. Conseguiram colocar Doom, muito bom. A questão é que ensinaram essa ratinha a jogar Doom. Aí a pistolinha aí, bom. Ela já consegue até atirar, aí está atirando e imagino que dão algum prêmio para ela. Ainda não consegui, mas já é um avanço. Para que serve? Bom, não sei, mas agora não me ocorre, talvez para, não sei, espionar, será? E permite que os ratos naveguem pelo jogo usando as telas Active Matrix, Organic Light Emitting, Diode envolventes. E atirar. E então, quando conseguem atirar no macaquinho, aí dão a comida para eles. Então, basicamente, estamos treinando ratos assassinos, sim. Basicamente? Basicamente isso. Para que, se eu não sou ninguém para eles, todos podem lavar as mãos. Concordam? Quem foi? Foi aquele rato imundo, não foi? Sim. O investigador está liderando tudo isso? Não considero uma descoberta, mas um experimento. O experimento Victor Tu fez com que ratos aprendessem a jogar Doom. Ele fala que os ratos ganham água com açúcar como recompensa ao conseguir. Não vamos zerar esse videogame aqui. O açúcar age como a cocaína e os ratos se viciam facilmente. E, bom, a primeira etapa do experimento foi realizada de forma bem simples.
Uma tela plana foi colocada junto às rodas do hamster, onde os ratos podiam avançar em linha reta por esse corredor virtual. Ou seja, sabiam que se corressem a imagem avançava, né? Como muitas esteiras atuais para humanos que fazem o mesmo, ela pensou, vamos fazê-la jogar Doom, e conseguiu. Ela conseguiu. Veja só, não conseguem resolver a situação em Cuba, né? E aí surge esse vídeo incrível. Vamos ouvir. Ai, meu. Ai. Meu Deus. Agora enviam um apito para Medellín. Um dos 4 é mandado por trás, conforme relatado. Bem, em Havana estão acontecendo protestos. As pessoas estão muito irritadas, muito incomodadas. Agora nem o básico está sendo conseguido. E então dizem, agora realmente não tem nada de nada, dizem as pessoas. Estão muito irritadas. Bem, ontem Pepero mostrava para eles e está aqui nos shorts. O vídeo do presidente Canel Deus Canel dizendo... Bem, admitindo que estão indo para o colapso total, não há nada. Admitindo que estão indo para o colapso. Mas claro, ele colocou a culpa e você já sabe, claro. Vai colocar a culpa nos outros, mas a realidade é que é tão horrível. A situação está ruim e as pessoas precisam agir, já passou da hora, né? Sim, em certo momento, quem fala afirma que é preciso agir, mas não pode revelar o quê. Não diz sim. Não diga, não diga. Sim, ele diz para alguém. Não diga que fui eu quem disse, mas todo mundo sabe exatamente. Não é? Ou seja, já é preciso mudar definitivamente. Outro assunto chama a atenção. Bom, é ver então essas imagens de como está agora o frio lá na guerra entre Ucrânia e Rússia. Não, que já começa a cair a neve, que já começam os engarrafamentos por causa da famosa Rasputitsa, não é? Que é isso? Esse lamaçal, né? Pode-se dizer sim, lamaçal, né? Lamaçal. Lamaçal. Mas não é feito de água, é feito de gelinho, não de gelinho. E além disso, quem manda é o patrão? Bom, sim com gelinho, mas água. Água gelada, não água gelada. Também como um frappé. Também, tipo isso, né? E eu lembrei desse meme agora que eu via sobre Cuba, que eu via isso, esses malditos comunistas arruinaram o comunismo. Esse meme é muito bom. Bom, então vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes, o que está acontecendo no mundo. Saudações para quem está chegando, José, Zarate, Tapateia, Blues. Lucy, como você tem estado, Marcela? Olá, comunidade, obrigado por nos acompanhar. Vamos a vários dados do que está acontecendo com o 3 e Atlas. Há uma questão surpreendente, se é que poderia haver mais questões surpreendentes. Estão sendo aguardados vários dados, como a mudança na velocidade. Mas já se sabe agora, com os novos dados, que há uma mudança na rotação. Já falamos sobre isso. Como você está? Saudações ao Wilcox e aos que chegam. Vamos então aos detalhes, vamos ao que está acontecendo. O que está acontecendo? Vamos a. Faz uma rotação completa, é um que demora 16 horas e 16 minutos para girar. Um tema que se destaca pela precisão. E agora surge um novo dado, a nova anomalia detectada pelo objeto interestelar, que seu eixo de rotação está alinhado a apenas 8 graus em relação à direção do Sol, algo que, segundo afirmam, é extremamente improvável. Primeiramente, está alinhado a 8 graus em direção ao Sol, algo que é muito estranho, ele diz. Esse alinhamento ocorre a mais de 5 unidades astronômicas, um fato que sugere que o objeto mantém uma estrutura fixa durante o dia e a noite. Sim, ou seja, basicamente, dependendo se é dia ou noite, ele vai mudando de estrutura. Agora a estrutura mudou em uma velocidade menor. Já não são mais 16 horas. Agora são 15,5. Agora é 15,5. A rotação, um tema que também chama muita atenção, diz este traço periélio. Observa-se um novo jato, a anticola, igualmente alinhado com o Sol, mas agora do lado noturno do objeto. O que implica que existiria outro ponto ativo de emissão no polo oposto, essa probabilidade de que 2 pontos emissores, sim, olha, que esteja o jato daqui, e que exatamente na mesma altura esteja o outro jato, ele diz. Isso é, quer dizer como ele justifica
Quer dizer, a probabilidade... E quer dizer como você justifica algo assim. A verdade é que, bom, tem um dado que eu vou segurar porque eu acho que Que ela morde a língua. é um dado para mostrar. Ficaria demonstrado. Isso está muito mais estranho do que imaginávamos. Não, mas vamos ver se amanhã conseguimos confirmar isso. Para não passar informações erradas, não vamos, mas são os outros. A probabilidade de que dois pontos emissores estejam perfeitamente alinhados com os polos de rotação e o Sol, diz a possibilidade, seria de 0,00025 de acordo com o que diz o astrofísico Si. É extremamente difícil que isso aconteça, não é? Mas enfim, ele sugere que essa precisão pode não ser natural, diz ele. Um artefato tecnológico teria motivos para alinhar suas emissões na direção do Sol, de acordo com o que este achado relata, pois se soma às outras 13 avas anomalias que existem por aí, não é? Elas vão se acumulando. Aqui eu quero confirmar para vocês, mas vou esperar para ver se amanhã ou depois de amanhã já tenho o dado completo. E não é tanto sobre o 13 Atlas diretamente, mas sim sobre como certas agências estão funcionando, sobre o que estão fazendo ou deixando de fazer. Mas é um dado que mostraria que realmente estão escondendo algo, que definitivamente estão escondendo algo. Coisa que eu acredito que sim, estão escondendo com certeza. Pelo comportamento da National Aeronautics and Space Administration e dessa outra, ainda faltam dados. E com isso, eu acho que se fecha o círculo de toda essa situação. Agora, não sei se você tem mais alguma coisa sobre isso. Bom, então vamos para outros assuntos. O que acontece no mundo também é importante. Obrigado a toda a comunidade conectada na live. Tem então um daqueles mapas que de repente é interessante conhecer ou lembrar. Isto é a Ucrânia. Atualmente, a cor verde escura, a cor verde clara, é a zona ocupada. Sim, digo para lembrar como está até o momento. Depois de 3 anos, ou quantos já são... Eles vão para o quarto, fazem 4 anos em fevereiro. Após quase 4 anos de guerra, este é o avanço atual da Rússia. Por isso digo que negociar como o Trump quer não faz sentido algum. Por isso ele afirma, pois Zelensky, não pensamos em ser território além do que já tem. Ou seja, não faria sentido. Ou seja, por quê? Porque de graça. Agora você vem, destrói, ataca, leva as crianças, faz várias coisas e ainda isso. Você quer. E o território que já tomou sem minha permissão e ainda roubou, quer que eu te dê de presente? Porque senão mais território? Ou seja, qual é a lógica? E que nada mais. Com isso você pode ir para a paz, mas não, obrigado, né? Então não vamos para a paz, ou é totalmente sem sentido. E bom, é isso então, vai continuar ao que parece por mais um tempo. Tem várias questões do tema geopolítico, tem vários assuntos que eu acho que a gente precisa conversar, mas antes de qualquer outra coisa, fazem uma pesquisa ali sobre o assunto. Ali. Falando da Ucrânia, 75% dos ucranianos rejeitam o plano de paz, a retirada do Donbass, segundo esse estudo que foi feito. Essa pesquisa, que foi feita dentro da Ucrânia, perguntaram para os ucranianos: e vocês, o que acham? Vocês concordam em ceder todo esse território? Pois eles disseram, obviamente, que não. E são eles que estão sofrendo diretamente. Porque depois tem muita gente que acha que foi o presidente que tomou a decisão de colocá-los na guerra. A realidade é que, quando você vê as pesquisas, vê as entrevistas com a população, muitos deles até querem que a Crimeia seja recuperada. Essa é a realidade. E bom, os números chegam apesar de a situação estar complicada, como diz Pepe na linha de frente. E dos ataques constantes que vemos, quase diários, às vezes não há tantos porque a Rússia está ficando sem recursos, não porque estejam tendo compaixão. Na verdade, eles não quiseram fazer uma pausa para a navegação. Nem mesmo para o dia 24? Eles não quiseram assim. Eu sinto que a situação está muito fria. Não, porque no fim eles estão chateados, pois ainda não decidiram ou abandonaram o feriado que a Rússia celebra para adotar o do Ocidente, e por isso não respeitam esse dia também, né? Se você não se comporta como a Rússia, então não vamos te respeitar. Também quero dar atenção ao que está acontecendo no cenário internacional. Você viu que houve um ataque terrorista lá na Austrália? Não foi bem no Hanukkah, mas no início do Hanukkah. Fala-se que pai e filho foram responsáveis pelo ataque. O interessante e estranho de todo esse caso, além de ser lamentável e trágico, né?
Mas digamos da parte. O curioso de conhecer esses personagens é que, segundo a família deles, eles não conheciam esse radicalismo deles, pois não sabiam disso. Apesar de supostamente ele ter publicado nas redes sociais, aparentemente não estava. Supostamente publicado, supostamente estava. Supostamente não estava. Supostamente estava. Supostamente. Eles de que estivessem envolvidos em algo assim. Então, se vocês repararem. Se vocês se lembrarem, não é muito comum ouvir sobre tiroteios na Austrália nesse nível. Na verdade, esse é considerado o pior tiroteio dos últimos 30 anos. Ou seja, é algo que realmente deixou todo mundo muito abalado. E então, diz a polícia, a família da policial, o que diz? Não temos conhecimento de nenhuma mentalidade radical e não existem antecedentes locais que expliquem essa suposta radicalização. Ou seja, eles ainda estão confusos, diz. De onde, de repente, simplesmente tiraram tudo isso, né? Ou seja, como se isso incomodasse eles e isso... E o estranho é que envolve um pai e um filho. Bom, o garoto não tinha maturidade, não sei, tratavam ele mal em casa. Bom, inventa o que quiser, mas que envolva também o pai. É super estranho. Porque você como pai, como vai... Não sei se é tipo... Como você deixa seu filho fazer isso? E você sabe que, bem, nesse mesmo dia provavelmente é carinhosa? Como essa relação pai e filho se radicalizou? Me chama muito a atenção, pois as vítimas incluem um rabino chamado Elish Langer, e ele sobreviveu ao Holocausto, e não sobreviveu a essa situação. Aos 87 anos, também, pois há meninos e meninas em uma situação terrível. E bom, agora sim, como dizia a família, não imaginávamos que indo à praia, depois não iriam voltar com toda a família. Ou seja, foi realmente surpreendente. Exatamente, uma situação muito criticada. A Austrália, porque, por exemplo, nesse evento só havia 2 policiais, mas a realidade é que na Austrália não se vive isso que vemos nos Estados Unidos nem em Israel, que em Israel toda hora tem ataques terroristas também. Supostamente, tinha dito para eles que... Para eles... Eu tinha avisado sobre isso e eles não tomaram as medidas corretas. Por isso, a Austrália reagiu rápido, expulsando o embaixador iraniano e adotando postura mais dura. Como se quisessem mostrar que se importavam, mas na verdade não se importaram muito. Talvez nem acreditassem que fosse possível. Acho que eles não acreditavam ser possível. Bom, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam, há uma situação muito séria com Trump, porque, de repente, ele simplesmente disse: Vou pelo petróleo, vou pelo meu petróleo, pelo nosso petróleo, dizem. Pela nossa terra. E não estou em um comunicado em que... Bom, na verdade está pesado, né? Se você tiver isso em espanhol, comunicado, deixa comigo uma vez. E ao ver tudo completo, porque senão eu vou querer traduzir aqui, tipo ao vivo, porque senão vai ficar muito lento. Esse assunto está saindo de uma lei para outra, para mim aqui está, diz, aí vai, diz. Ordeno um bloqueio total já, ou seja, a ordem já está, não um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Isso só vai aumentar, e o choque para eles será como nunca viram antes. Até que devolvam aos Estados Unidos, veja bem, que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo, as terras e outros ativos que nos roubaram. Do que ela fala? Talvez Sheinman tenha escrito isso para o México ou os Estados Unidos. Quer dizer, isso está muito estranho. Quer dizer, espera aí que petróleo que estão roubando deles... Quer dizer, isso sim, vamos ver de onde, como, o que aconteceu, vamos ver, diz. Bom, hein? Este diz, Venezuela está completamente cercada, diz. Até que nos devolvam toda a terra e o petróleo e outros ativos, diz que nos roubaram.
O regime ilegítimo de Maduro usa petróleo desses campos roubados para financiar narcoterrorismo, tráfico de pessoas e assassinatos. E sim, quer dizer, é verdade, esse petróleo não é do Maduro, não é do Maduro, também não é dos venezuelanos, é dos venezuelanos, mas não é. Não sei se Jordan Trump se considera venezuelano, mas ele diz que o petróleo é nosso, talvez. Mas está meio estranho, né? Ele diz. Pelo roubo dos nossos ativos e por muitas outras razões, incluindo o terrorismo e o narcotráfico, diz a pessoa. O regime venezuelano ela foi designado como uma organização terrorista. É compreensível que seja designado de uma forma ou de outra. Mas a parte que me chama a atenção é que eles querem o petróleo, ou seja, como ele diz. Assim, ele ordena hoje o bloqueio total de todos os petroleiros autorizados que entram e saem da Venezuela. Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante a administração fraca e inepta de Biden. Eu tinha que jogar fora. Acho engraçado porque só falam do Trump, mas tem o Biden também. Bom, este diz, estão sendo devolvidos para a Venezuela em um ritmo acelerado. Os Estados Unidos não deixarão criminosos, terroristas ou outros países roubar, ameaçar ou prejudicar nossa nação. Nem permitirão que regimes hostis tomem nosso petróleo, terras ou ativos. Tudo isso deve ser devolvido aos Estados Unidos imediatamente. Obrigado, como assim devolvido? O que devolvido? Absolutamente nada. Agora sim, porque o petróleo é dos venezuelanos, não é do Maduro nem dos Estados Unidos, ou seja, isso tem que ficar bem claro. E esses amigos venezuelanos, então, ou seja, você quer dizer que não vão querer roubar de vocês, né? Ou seja, isso é de vocês. Vocês sabem que, se venderem para os Estados Unidos por $1, pelo favor que vão fazer tirando o Maduro, mas é só vender para eles. Se quiser, até por um preço bom. Não de graça, mas por um bom preço, posso fazer um preço acessível por alguns anos, né? Ou é um pagamento, né? Mas olha, mas dá de graça não, né? Esse aí vai saber o que aconteceu, tal, o que deu na cabeça do Trump, mas realmente chama muita atenção. E depois sem fazer nada. E depois para não fazer absolutamente nada, né? Ou bem, aí está o bloqueio. Quer dizer, o bloqueio pode até acontecer, mas também há um custo alto. Quer dizer, porque se o bloqueio for feito dessa maneira, o que vai acontecer com o regime é que ele vai se endurecer com a população. E ela que vai ir. Ele se... Ou seja, bloqueio é feito. Ou seja, o bloqueio é feito de maneira... Não queremos disso. Mas o regime da Venezuela rejeita o anúncio de Trump de impor esse bloqueio naval e se apropriar de seus recursos. Anuncia que está denunciando isso na Organização das Nações Unidas. Se o presidente dos Estados Unidos pretende impor de maneira absoluta e irracional um suposto bloqueio militar naval à Venezuela com o objetivo de roubar suas riquezas. E então, bem, eles vão colocá-lo no pleno exercício do direito internacional que os ampara na Constituição e nas leis republicanas e vão apresentá-lo na Organização das Nações Unidas. Pois bem, aí está o assunto que incomodou Trump. Quer dizer, se acusava que os ataques às lanchas não têm legalidade. Ir buscar o petróleo, levar e dizer que é seu, que as terras são suas, também não é certo, né? Agora me diz, como se justifica isso, né? Não sei se isso vai ter que ser retratado amanhã ou se de verdade já estamos vivendo isso. Você diz que é uma má tradução, mas está literalmente no tweet. Podemos ler em inglês se quiser, para não restar dúvida do motivo dele ter escrito isso. Não, pois é, está escrito e está na própria rede dele.
Ou seja, a questão aqui é que todos os meios estão falando disso pelo mesmo motivo. Ou seja, todo mundo está reagindo agora a essa situação dizendo, ué, o que aconteceu com ele, né? Basicamente não, esse é o ponto. A pergunta que todo mundo está fazendo é, bom, de que, como é que chama, o que ele comeu, o que houve ali? Na verdade, não dá para entender esse personagem. Ou por mais controverso que você seja e o que não. Ou seja, por mais que você bata lá, que você seja o... Não, o Juan Camané, isso realmente sim me deixa assim. Me chama muito a atenção que a essa altura o Trump ainda esteja sendo mencionado. Vamos colocar em inglês completo aqui para quem quiser ver e passamos o link porque não vou ler em inglês agora. Mas sim, vocês podem ver perfeitamente por aqui. Como é que chama? Na conta do Turo Social, por sinal. Tenho aqui, deixa eu ver se acho o trecho que diz sim, é o de hoje, né? Porque às vezes todo mundo fica meio doido todo dia. Diz, bom, a terrorismo estávamos indo para os Estados Unidos, né? Onde está? Pelo menos até agora, está aqui. Ela diz. Até que eles retornem aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terra e outros bens que eles nos roubaram anteriormente. Aí está, eles roubaram nossas terras, mas de que terra ele está falando? Isso é o que eu não entendo. Quer dizer, nem petróleo, muito menos, né? Sim, não. Quer dizer, não tem como. Não tem onde justificar algo assim. Não, de verdade também não. Não sei por que se surpreendem, né? Quer dizer, ele já fez cada comentário nas redes sociais dele, então também, tipo, surpresa, não é, né? Quer dizer, de repente ele solta uma sem querer. Ou ele gosta de chamar a atenção, gosta de causar, né? Quer dizer, ele gosta de causar. Sim, é demais. Ele sabe que exagera no que fala, porque no fundo todos estamos apenas reagindo e fazendo isso aqui. E se você olhar todos os meios de comunicação internacionais, a manchete é isso, o post do Truth Social. Porque ele nem sequer disse isso em um memorando, nem sequer disse isso em uma coletiva de imprensa. Ele falou isso na rede social dele para atrair mais pessoas para lá. Também. Isso também faz parte do, como se diz, do estilo, não vamos dizer, da forma como ele lida com as coisas, né? E ele diz, bloqueio total, petroleiros entram e já chamam de irracional o bloqueio anunciado, como te disse, até os meios de comunicação usam esse termo. Este é o economista, diz. Venezuela responde a Trump, chama de irracional o bloqueio? Bom, pois é, mas a Venezuela vai nos dizer isso? Obviamente não. Mas o que diz a... Vamos ver se há alguma reação da Europa ou algo assim, está muito tarde agora, então melhor para quê? Para que houvesse uma reação? Não, mas seria interessante ver se amanhã os europeus vão se pronunciar e dizer alguma coisa, não é? A Venezuela denuncia, como era esperado. Trump chama o regime venezuelano de organização terrorista. Isso então não é novidade, né? Já foi dito isso do bloqueio. Me parece que poderia gerar uma pressão real. Isso sim, poderia gerar uma pressão real. Mas daí querer ir atrás do petróleo, para mim já é um assunto que passa para outro nível. Olha, diz aqui, Cristi, li que o filho do Cheto tem uma empresa de terras raras, então é óbvio que ele quer roubar as da Venezuela, inventando que roubaram do país. Pois é, quer dizer, ele tem terras raras, tem ouro, tem urânio, ou seja, sim, ele tem muito para fazer negócios. Ou seja, tomara que não passe disso de que estão levando embora. Quer dizer, é Irã, é China, é Rússia, é a própria Venezuela, é Turquia. Ou seja, a Turquia também tem minas, tem negócios com minas lá dentro. Por isso, né, os turcos estavam abertos a atrair Maduro, que tem vários caminhos para sair. É a Turquia, é o Catar... Bielorrússia, agora Bielorrússia e Rússia. Bom, e Rússia também. Bom... Que eles não disseram, né? Não, mas... Todos nós achamos que eles vão acreditar. Sim, mas digo seguro é. É esse Irã que eles já falaram, a Bielorrússia também já disse, e os turcos também já falaram. E não me lembro se... Bom, a Colômbia já falou, o Panamá também, mas... Mas momentâneo, sim. Mas eles disseram que era momentâneo. Hoje, falando de ditadores, esse Bashar al-Assad, o da Síria, que agora vive na Rússia, o outro... Outro dia saiu que, bom, ele vive obviamente em um bairro de luxo, mas que voltou a exercer a oftalmologia porque ele é oftalmologista. Sim, e vai voltar a atender pessoas. Muito estranho, não tem mais, tem mais coisas.
Meu oftalmologista foi ditador da Síria, ou seja, Vai ser, ou seja, vai oftalmologista? Ah, oftalmologista. Entendi que dentista, ok, não. não. Ok, ou seja, vai ser. Ela vai voltar porque já tinha estudado isso. Ela disse: bom, fazer o quê? Você vai ter que tomar, como dizem, uma decisão de carreira, não ser ditadora, que loucura. E agora ela volta a ser oftalmologista? Sim, olha, veja, aqui está a publicação. É que eu estava procurando diretamente aqui na conta dela no True Social para mostrar para a comunidade aqui, para que eles, quem quiser ler ela completa, pode ler. Olha, essa é diretamente na página oficial dela no True Social. Se quiserem ver, coloco aqui no chat para vocês. Para quem aí gosta, aproveite essas leituras bonitas. Diz Martin Gutierrez: os que estão lá, que têm laços com o governo, estão bem. Seus cidadãos sofrem apenas enquanto tudo está bem. E ninguém vai fazer nada, pois ninguém tem força e ninguém quer ficar em prisões e ser abandonado, diz Martin. Bom, olha, aí está a conta oficial do True Social e então aí está toda essa parte onde fala sobre o petróleo roubado, né, que é o que você comentava. Este diz Maduro, né, o regime está usando o petróleo desses campos de petróleo roubados. Ou seja, como que aqui está o não há, os campos de petróleo roubados, né? Diz aí está sublinhado. Caso de repente depois tivesse alguma dúvida, alguma pequena dúvida por aí, né? É um prazer comentar para vocês. Essa conta do True Social tem diretamente 9.333 retweets, assim como colocam aí, e 35 pontos. Né? 35 mil curtidas. E foi publicada hoje, 16 de dezembro de 2025, às 5h46 da tarde. Aí está tudo, né? O dado já completo, né? Para quê? Bom, coloquei o link para vocês no chat, para quem quiser. Bom, me colocaram assim em espanhol. As renetas, os netos e as renetas. As renetas e as netas, isso aí. Assim, eles renetearam ele. Vamos para outros assuntos também importantes, então, o que mais temos por aí? Bom, temos uma notícia super, mas super dessas que parecem de filme, né? O que você acha? O que rolou aí? O que aconteceu? Não acabou de perder a vida. Tiraram a vida de um cientista-chave do Massachusetts Institute of Technology, que era responsável pela energia de fusão nos Estados Unidos. Tiraram a vida dele em Boston, o que chamou muita atenção, pois não era qualquer um. Não é um professor de ciências, não é só o responsável pela energia de fusão. Do futuro da energia. O nome dele é Nuno Loureira. Ele é um dos físicos mais influentes do Massachusetts Institute of Technology e especialista em fusão nuclear. É a porta da casa dele. Tiraram a vida dele lá no Brooklyn, em Boston, e o ataque aconteceu na noite de ontem, segunda-feira. Ele levou vários tiros e morreu algumas horas depois no hospital. Era ele. Ela dirige o Centro de Ciência do Plasma em Fusão, um centro fundamental para o desenvolvimento de energias limpas e sem carbono. A polícia está investigando o que aconteceu como homicídio, mas ainda não há nem suspeitos nem motivação. Então esse senhor tinha raiva dele ou algo assim. Não há nada e o governo é de Portugal, mas eles vivem nos Estados Unidos, trabalham no Massachusetts Institute of Technology. E o governo de Portugal confirmou o falecimento e expressou seu pesar, porque, bom, é isso. Loureiro, ele é uma figura muito prestigiada, não só em Portugal, mas também internacionalmente, é muito reconhecido, é jovem, tem 47 anos, português, morava nos Estados Unidos com toda a sua família, já vivia há anos nos Estados Unidos e, bom, os vizinhos relataram ter ouvido 3 estampidos fortes. O crime, obviamente, gerou muita comoção na comunidade científica, porque, claro, a gente começa a pensar, e já existem muitas comunidades, né, tentando pensar o que ela sabia, o que foi, por que tiraram a vida dela, né? Existe uma corrida agora pela energia de fusão, há vários projetos. Não sei se ele estava envolvido. Mas a pesquisa dele em física é sobre plasmas que buscam replicar na Terra a energia do Sol, com o potencial revolucionário de ser essa transição da energia que usamos atualmente para o Sol artificial. Bom, isso é algo que muitos países estão tentando e basicamente o primeiro que conseguir vai ter um tesouro em seu país. Não, sim, claro, é isso.
Não é energia infinita, mas está bem próxima. Então, o projeto é muito interessante. E o Japão está envolvido, assim como a Coreia do Sul, Estados Unidos. São vários que estão avançando. Na França também. Ou seja, cada um está fazendo a sua parte, digamos, não é esse senhor, é o senhor. E para ter o rosto aqui na tela, infelizmente se perde a vida de um cérebro em alguém que era realmente importante. Ele se chama Gomes Loureiro, um tal de F. Gomes Loureiro, Gomes com S, como fazem lá em Portugal aquele Gomes com S. É bom. Parte do Massachusetts Institute of Technology e parte importante desse desenvolvimento, que também era super importante. Vamos para outros assuntos, outros temas também interessantes. O que está acontecendo no mundo só rapidamente. Saúdo quem está chegando, obrigado e fiquem à vontade. E também um grande abraço para aqueles que estão nos assistindo no Friazo. No norte dos Estados Unidos e Canadá, sei que alguns estão congelando por lá. Vimos uma imagem, vamos ver se conseguem mostrar. No outro canal de como o Cazaquistão teve parte daquele vórtice que está por lá, pela Rússia, e tudo isso fez o vórtice descer e trouxe uma tempestade de gelo para eles. E eles têm algumas fazendas, pois é um país muito voltado para a agricultura, as ovelhas, e eles têm ovelhas. Quando foram ver as ovelhas, elas já estavam sob o gelo e precisaram de pás e picaretas para retirá-las. E bom, coitadinhas, já deviam estar sem vida, né? Mas não, a maioria estava viva. É que elas têm uma boa cobertura. Estão vivas. A maioria, só uma ou outra que congelou de repente, mas várias. A maioria está viva. Aí dá pra ver como eles tiram, a maioria só coloca a cabeça pra fora. Depois de ficar ali e todas se mexerem e saírem correndo, é muito doido isso, mas tudo bem. Por outro lado, os Estados Unidos suspendem o acordo tecnológico de 40 bilhões de dólares com o Reino Unido. Do que se trata isso? É uma cooperação que eles iam conseguir lá em setembro, quando seria assinado para cooperar em inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear civil. Outro dia comentamos com vocês que o Reino Unido já ia investir em tudo relacionado à computação quântica. Pois bem, eles faziam parte desse acordo com os Estados Unidos, mas por algum motivo esse pacto foi assinado em setembro, quando Donald Trump foi a Londres. Vocês lembram que ele se sentou com o rei que estava animado? Esse acordo foi rompido. Eles decidiram pausar essa implementação para exigir que o Reino Unido elimine barreiras regulatórias fora do setor tecnológico, especialmente no setor alimentício e industrial. Eles estão misturando laranjas com peras. Estados Unidos, porque no final das contas, esse desenvolvimento também é conveniente para os Estados Unidos, não só para o Reino Unido. O quê? E às vezes acordos foram feitos como se fosse para que Trump vendesse. Olha, 40 bilhões aqui, 50 bilhões ali, e muitos dizem que não são acordos. Na verdade, há rumores, ou foi visto que, por exemplo, na reunião onde estava esse Mark Zuckerberg, ou seja, basicamente eram números inventados, diziam, esses números sim, e eles falavam assim, 500 bilhões. Depois vão dizer que sim, investiu, mas foram só 20 bilhões, não 500 bilhões. Mas no final das contas não foi feito. Ou seja, no final das contas é o dinheiro deles, né? E eles que sabem como investem. Mas se agora você ajuda o presidente Trump a vender que está gerando e não sei o quê, são promessas. Na verdade, são promessas que se quebram muito fácil. Então, é assim que está. Está cheio de acordos que não são como os tratados de paz que ele faz agora com Gamboa e com quem estão brigando forte. Aí é preciso recomendar a alguns amigos que emitem notas fiscais. Tem um monte de gente que emite notas fiscais, né? Eu não tenho esses amigos. Não, eu também não. Mas... Não, bem, ele diz... Por outro lado, também há países próximos à Rússia que estão se unindo para fortalecer a defesa. Já estamos vendo, eu comentava isso bem preocupado. Alemanha tem um deputado lá que é um dos responsáveis pelo tema de inteligência e defesa. E tudo isso, eles diziam que tem informações de 360 mil soldados dentro da Bielorrússia. Bom, e soldados russos, veja bem, ou seja... Isso seria muitas vezes mais do que o número de soldados que a Bielorrússia tem.
a Bielorrússia tem um exército muito pequeno, pois também não deixam ela dizer não. Não permitem para ela. Ou a Rússia diz, eu te defendo, não se preocupe, só tenha um exército pequeno, por quê? Pois imagine se ela tiver um exército grande, vai que de repente Bielorrússia se volta contra ela. Os bielorrussos realmente se sentem mais europeus do que russos? Quando foram entrevistados, eles se sentem mais parte da União Europeia, se identificam mais com eles do que com os russos. E bom, agora o que estamos vendo é que já existe um movimento em que os líderes de 8 países do leste da União Europeia, os mais próximos da Rússia, estão se fortalecendo e se unindo mais para evitar riscos. Exatamente quem são? Finlândia, Suécia, Estônia, Letônia, Polônia, Bulgária e os presidentes da Lituânia e Romênia assinaram essa declaração conjunta na qual se comprometeram a aumentar os gastos militares, também reforçar esse flanco leste da União Europeia e da OTAN e ainda manter o apoio à Ucrânia. Dizem que a Rússia representa uma ameaça hoje, amanhã e no futuro previsível para toda a Europa, por isso estamos reforçando nossa cooperação. E é que agora a Europa já tem um ano ou mais ou menos. Eles perceberam que com os Estados Unidos, sob Trump, nos próximos 3 anos, não podem esperar nada. Sim, não, pois não é isso. Assim está a situação. Por sinal, bom, é isso aí, é isso aí. Mais cedo ou mais tarde isso aconteceria e se não fosse o Trump, seria outro. Porque a Europa também se acomodou. Acharam que não se repetiria, mas sim, sempre pode. Obrigada. Exatamente, exatamente. E bem, vamos para outros assuntos também importantes, como está a SEMA. Panterita, Marcela, e aí? Como tem estado Maximiliano, tudo bem? Vamos então para outros assuntos, para outros temas também interessantes, hein? Então espera um minutinho, vamos ver, vamos. Ou os outros temas também importantes. Então, o que temos por aí? Então, bom, temos que encontraram aviões. Bom, uns aviões de combate turcos derrubaram um drone perto da costa do Mar Negro do país. Já houve vários alertas e advertências que estão sendo feitos pela Turquia, que faz advertências tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, de que eles devem medir suas forças, porque isso é algo que tem se repetido. Sim, ou seja, a informação que havia hoje, que não tinha detalhes, só comentamos que um F-16 turco foi acionado, decolou e derrubou o drone, aparentemente russo. Mas o que ele fazia desse lado? Ele ia direto para a Turquia. Agora já há mais detalhes. A Ucrânia disse que seus drones navais atacaram 2 petroleiros em 28 de novembro e outro em 2 de dezembro, mas eles condenam então esse drone que chegou perto da Turquia. Mas eles não se sentem, ou seja, eles não dizem que foi ou seja... Nem a Ucrânia se responsabiliza, nem... Bem, a Rússia nunca se responsabiliza. Sim, bem, mas digo, nenhum deles sim, mas não sim, já fez isso. Ou seja, sim, de repente já disse tipo, bem, sim, era meu. Na verdade, só reconheceram com a Polônia e a Romênia porque não havia alternativa. Quer dizer, os drones estão lá, não tem como não ver, né? Mas eles nunca admitem que fazem de propósito. Sempre dizem que foi erro ou algo parecido. E hoje também o presidente da Turquia, Erdogan, veio a público dizer que já avisou claramente tanto a Ucrânia quanto à Rússia sobre ataques a navios civis e comerciais. Na semana passada teve um no Mar Negro, né? A Rússia atacou 3 navios que transportavam alimentos no Mar Negro. Isso incomodou muito o Erdogan, na verdade. O Erdogan, literalmente, poucas horas depois, foi reclamar pessoalmente com Vladimir Putin porque eles estavam justamente em uma reunião. E bom, atacar navios comerciais e civis não beneficia ninguém, disse Erdogan. Sim, estamos transmitindo claramente nossos avisos para ambas as partes. Bom, aí está. Você não se reuniu recentemente com Putin? Eles também se reúnem, assim como com Zelensky, há ali uma relação diplomática, inclusive até de amizade. Segundo relatos, há negócios da família dele ali. Com ucranianos, não é? Então, também é um assunto que chama atenção. Outro assunto que também é interessante é essa... Vocês se lembram daquela série que já recomendamos várias vezes, uma série chamada Pluribus? Bom, só para dar uma ideia para vocês sobre o que se trata, muito rapidamente chega um sinal do espaço, né? E esse sinal do espaço, quando conseguem decifrá-lo, o sinal é como um código, vamos dizer genético.
Genético, exatamente. Então esse código eles colocam em um rato. Eles disseram, talvez tenham nos enviado a cura das doenças ou algo assim, né? Então, decodificam tudo e colocam nos ratos. E acontece que, na verdade, é como se fosse um tipo de vírus, por assim dizer, que faz com que todas as mentes se conectem em uma só. Então todos nós vamos como se fôssemos um só, todas as pessoas. Sim, então imaginem, mas há 11 pessoas que não conseguiram isso. 11 pessoas que simplesmente são imunes a isso. 11 pessoas em todo o planeta. Então, evidentemente, aí fica muito interessante, porque essas 11 pessoas em diferentes partes do mundo vão, aos poucos, se conectando, não é? Literalmente, todas as mentes estão unidas. Então, você não pode ir até uma pessoa, se você é uma pessoa normal, e dizer: ei, onde ela está agora? Aquela pessoa, sei lá, do Tom Cruise, eles não vão te dizer: ah, sim, ele está em Los Angeles. Como está o clima no Japão? Lá é assim porque estão conectados com o planeta. Então foi feita uma campanha publicitária em que mencionam o nome da protagonista que se chama. Ela se chama Karen. Karen, sim, acho que é Karen. Enfim, eles falam como uma tal de Karen, né? Então ela percebe que para tudo sim, ela percebe, ela quer alguma coisa. Se tem uma vista panorâmica de Las Vegas, por exemplo, ela diz: ah, eu quero isso. Então respondem para ela pelas telas: Carol, 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 Carol. Ou, por exemplo, em um momento aparece um político na Casa Branca falando diretamente para a televisão: olá, Carol, já sabemos que não conseguimos te conectar. Mas eles têm, quer dizer, não são agressivos. Funciona como uma mente. Mas eles não podem matar absolutamente ninguém. É proibido matar. Eles nem sequer podem pegar uma maçã de uma árvore, tem que esperar a maçã cair da árvore. Então eles não podem matar, não são um perigo para os 11 que estão lá, sim, nesse sentido. Não podem matar, também não podem mentir. Zero, não podem, absolutamente nada, não podem, não existe mentira entre eles. Então eles se comportam de uma maneira muito estranha e querem agradar os outros 11. Então um deles aproveita e fica viajando no Air Force One. No avião do presidente dos Estados Unidos da América, ele pediu: traga o avião para mim e viaja por todo lado. Ele tá com tudo. Garotas assim, supermodelos, super bonitas, e elas atendem ele em tudo. Não podem fazer isso, é matar. Por exemplo, se ele quer um frango, elas têm que ir a uma loja onde tem um frango congelado e pegam para ele. Elas não vão matar um frango. Por você, nunca fariam isso, mas se pedir para eles, até lançar uma bomba atômica no espaço eles fazem, realizam qualquer desejo seu. Basicamente. Tudo bem, história estranha, mas o ponto é... O ponto é que a campanha era mais ou menos assim, como se estivesse olhando para o Carlos como olá. Carol, lembra de comprar esse leite, né? Então, as pessoas que têm geladeiras inteligentes, aquelas com tela, aparecia a publicidade para elas? Sim, mas imagina, você está no computador e de repente se chama Carol, aparece: oi Carol, lembra de ir ao mercado? E você, de repente, estava andando na rua. De repente, na televisão ou em um outdoor surgia: oi Carol, como você tem estado? E então, é uma pessoa que já tinha problemas mentais, Né? A irmã e a família dela têm, então ela sabe dessa possibilidade. digamos que ela tinha o potencial de ter problemas mentais. De repente, ela começa a receber mensagens com o nome dela em todo lugar, e aí ela teve um episódio psicótico. A partir daí, o que ela fez imediatamente foi pedir um táxi, porque ela sabia o que isso significava. Ela acredita que as coisas literalmente estão falando com ela. Ela não estava consciente e Acreditava que isso era um problema. acreditava que era imaginação, ou seja, não estava consciente de que era publicidade. E então ela foi para o hospital, ficou lá 2 dias em observação com a medicação ajustada e alguns dias depois a irmã dela viu a captura de tela do mesmo anúncio circulando no Facebook. E a partir daí elas fazem a conexão que não era algo que ela tinha imaginado, que era uma propaganda onde a personagem compartilha o mesmo nome que ela. Ou não, era realmente psicótico, mas e o ataque? Ela achava que era assim, porque conhecia as características. Algo assim. O anúncio literalmente que ela viu na geladeira, que foi como a gota d'água. Ou seja, sentimos muito, te deixamos chateada. Carol, sentimos ter-te deixado brava. Então ela é super frio quando vê o nome dela. Sério? Se vocês gostam de ficção científica e
não sei, tipo, né, histórias boas, interessantes, assistam, vai ser interessante e não sei se você vai aparecer por aqui. Mas Giles já começou a assistir, ele está super empolgado. E também esse pessoal que está assistindo com certeza entrou em pânico. Exatamente. Sim, ele tem esquizofrenia. Tem esquizofrenia, sim, sim. Que a tradução não colocaram direito, mas sim, ela tem esquizofrenia. Tem esquizofrenia. Sim, sim, ou seja, já imagina, ela já tinha vivido isso antes, que dessa vez não era real. Ou seja, dessa vez não era um episódio real. Era publicidade. Psíquico esse psicótico, mas para outra. Que coloquem um nome estranho como Astrid, sei lá, assim, toda doida. Bom, vamos para outros assuntos também importantes. Um assunto que chama a atenção é que teriam encontrado um soldado argentino sem vida dentro da residência oficial de Milley. Isso, bom, fez com que saíssem diferentes tipos de notícias. Falando desse soldado argentino de 21 anos, ele foi encontrado, me parece, se não me engano, foi hoje mesmo. Foi um membro do exército argentino encontrado sem vida dentro da Quinta de Olivos, que é a residência oficial de Milley. E esse episódio gerou, obviamente, muito movimento lá dentro. O que aconteceu? Jovem de 21 anos, ele cumpria tarefas de segurança interna no local e foi encontrado em um dos postos de vigilância durante a madrugada de hoje. A Justiça Federal trabalha com a principal hipótese de que foi auto-infligido, ou seja, que ele mesmo se machucou, aguardando, obviamente, que sejam realizados os exames dos peritos em balística, forenses, etc. E bom, a arma foi encontrada ao lado do corpo, que era um fuzil automático leve de uso regulamentar, o que reforça essa hipótese principal de que ele mesmo tirou a própria vida. O caso, obviamente, ficou nas mãos da juíza federal Sandra Arroyo Salgado. A Polícia Federal Argentina vai intervir e, bom, segundo fontes, também encontraram uma carta manuscrita em que ele falava de uma situação económica muito difícil e que, obviamente, está sob análise. Que bom, nesse caso, com uma carta e tudo, a primeira hipótese é mais provável. Bom, ele se tornou um jovem bem-sucedido, então, se isso é verdade, quem sabe qual é a questão, não o motivo, mas realmente o assunto se tornou importante. Agora, também há outros assuntos interessantes. Foi relatado, então, que a Casa Branca lançou medidas de controle de danos. Você se lembra que de manhã eu contei para vocês o que ela disse? Ah, como é mesmo o nome dela? Ela é a responsável por... Wiles. Essa senhora Mirren é a responsável, é a chefe do gabinete. É a primeira vez que uma mulher consegue ser chefe de gabinete e quem colocou ela lá foi o presidente. Então, né, o Donald Trump colocou essa senhora que dá pra ver que é muito inteligente como chefe de toda a equipe dele, né? Imaginem vocês agora. Suzy Wiles deu durante um ano uma série de entrevistas para a Vanity Fair. Então, a Vanity Fair foi aos poucos ganhando confiança. Perguntava aqui, perguntava ali, tirava foto, e aqui e ali, e ela continuou dando informações. E quando publicam a reportagem, imaginem vocês o que significa ser uma entrevista de um ano com uma pessoa tão próxima de Donald Trump. Bom, eu fiz um resumo para vocês do que é dito nessa entrevista. De manhã, se vocês puderem conferir ou não, entre alguns detalhes, bom, e não acho que tenha sido mal intencionada de falar mal dele, não acho, mas no final das contas. Mas ela falou mal de todo mundo. Falou mal de todo mundo. Bom, ela falou muito mal de J.D. Vance, isso sim. De Pam Bondi, também merecido, para falar a verdade, quer dizer dele e desse J.D. Vance. Ela diz, ou seja, que ela jamais na vida trabalharia para J.D. Vance, ela diz. Ou seja, esse personagem não gosta nem apoia o Trump, está ali só por conveniência. E o Trump colocou ele lá porque também viu que ele mobilizava pessoas, então puxou ou disse: esse crítico será duro, prefiro trazê-lo para perto do que tê-lo como inimigo. Pois é, um opositor dentro, né?
porque ele é muito assim, voltado para conspiração. E muitos dos seguidores de Trump também são muito voltados para conspiração. Ele disse: preciso do que fala de conspirações, o J.D. Vance e o chamou. Mas ela diz então que ele não é um cara inaceitável do PAN. Bondi também diz que foi um mega erro o fato de anunciar que vai publicar os documentos. Einstein, e depois ao enviá-los não manda nada. Manda o de sempre. Repete sempre. E se foi um grande erro, porque se você já prometeu algo e não cumpre, obviamente vão se voltar contra você, contra o presidente, mas do presidente. Também diz que ele tem mentalidade de bêbado, ou seja, vocês sabem que os bêbados ficam corajosos. Não é que se pode e tal? Para tirar essa ideia dele? E se pode, não sei o que, bom, pois esse aí diz que ele tem mentalidade de bêbado. Ele diz que nada é impossível para ele. Ou seja, mas não no bom sentido, e sim no sentido de que, tipo, se ele coloca uma ideia na cabeça, não tem quem tire. E avaliou que isso não, mas tudo bem. Que bom também. Também expressou que não concorda com as deportações, que não concorda com os ataques militares no Caribe. Disse que muitos movimentos de Trump parecem bem retaliações políticas, ou seja, vingança. Não acho que tudo ficou muito claro para nós e, obviamente, tudo isso incomodou muito a comunidade maga. E, bom, a Casa Branca tem feito movimentos para, digamos, afrouxar, suavizar os comentários de Weeks, que é a chefe de gabinete. Que bom. No final das contas, essa figura já ficou muito abalada, então se nos próximos dias ela for demitida, vocês já sabem por que eu digo, não seria um mistério, porque estão demitindo ela, porque na verdade o que ela disse contradiz muitas coisas de Trump. Sim, inclusive falou razoavelmente bem do Elon Musk. Quer dizer, mais ou menos porque ela disse que ele é um workaholic, ou seja, realmente está trabalhando o dia todo. Que durante todo o tempo que esteve na Casa Branca, ele nem tinha cama. Ou seja, ele dormia em como chamam desses, tipo, quando você acampa, isso mesmo. Sim, um desses que abrem e fecham. Não, um saco de dormir. Um saco de dormir? No escritório dele, dormem em saco de dormir. E bom, que ele lá na Casa Branca dormia em um saco de dormir. Quer dizer, é assim, é como dorme esse Elon Musk. E que se ele está sempre usando cetamina, quer dizer, que está sempre se metendo com cetamina, ou seja, que está sempre drogado, basicamente esse Elon Musk. Quer dizer, bom, basicamente ele soltou um baita fofoca, ou seja, digamos que ele se abriu, se soltou no assunto, né? E alguém que está muito próximo do Trump e de todo o círculo dele... E de todos que sentam à mesa. Está onde todos estão elogiando ele, mas que estranho, nunca vi ela elogiando ele. Na verdade, talvez eles editem essa parte. O Marco Rubio também falou? O Marco Rubio falou? Sim. Não. Não. Nada mal, já que te dizem nada mal. Você já se salvou. E para todos você, oi? Senhor? Certo, vamos para os comentários, vamos lá. Restam poucas pendências. Um anúncio para quem pensava em ir à Federação Internacional de Football Association ou que ainda não se animou para a Copa do Mundo para o futebol. Pois bem, os preços baixaram por causa da fúria de todo mundo. A gente comentou outro dia que existia a União de Futebol Mais da Europa e eles estavam super irritados por causa dos preços que estavam sendo cobrados, de preferência para certos fãs que são fãs de verdade, de coração, que não faltam a nenhum jogo, pois bem. A Federação Internacional de Football Association colocou à venda uma quantidade limitada de ingressos por $60 para a Copa do Mundo, pois esse movimento que houve por esse incômodo, esse desconforto, e bom, só isso. São 1,6% dos ingressos, um por país, você vai ver. Acho isso ridículo, mas tudo bem, são cerca de 1.000 ingressos. Bom, pelo menos esses 1,6% dos ingressos disponíveis vão custar $60, que aqui no México é mais ou menos 1.000 pesos. Aliás, o dólar está caindo e caindo pra caramba. Sim, terrível pra quem... Está acontecendo com o dólar. Ou seja, e vejam, agora no México está a 17, ou seja, vejam, essa é a queda. Mas então a queda do dólar em relação ao peso, né? Ou seja, esse é o peso ficando acima, digamos, do dólar. Nesse sentido, né? Ou seja, isso evidentemente chama a atenção que está passando de 17,97. Olha, dizia a presidenta outro dia, né? A presidenta aqui do México. Ou seja, o fato do dólar estar assim
não significa que a economia necessariamente esteja bem. Ou seja, vamos lá, é verdade, realmente. Muitas vezes o dólar pode estar disparado, mas a economia pode estar indo bem porque está havendo produção, porque isso está acontecendo. Ou seja, de repente, tudo quer ser medido por esse assunto. Pode ser o contrário. E pode ser, olha, foi para 21, mas se você demonstra que há emprego, que há mais investimento, por quê? É que quando está assim, bem, o peso valorizado, vamos dizer que agora o peso está valorizado. Então, se um investidor dizia hoje está a 20 ou fez um plano, pensando hoje, olha, o peso está em 20 ou em 21. E esse é o plano de negócios dele. E aí, de repente, é complicado. Agora o peso está a 17, então meus milhões de dólares já não vão valer o mesmo aqui. Então, não compensa mais investir? Se havia outros países com moeda mais barata, escolherei por isso. Então também, de repente você diz, ah, que legal, o peso se valorizou, pois é, mas também não, porque isso também é uma notícia meio ruim. Porque você também não vê isso refletido nos preços da comida. Eles continuam caros do mesmo jeito? O turismo também é afetado, porque o turismo também sente isso. Ah, então veja, o peso está muito caro. Prefiro o país que tenha um valor um pouco mais baixo. Então todas essas coisas também têm um efeito. Mas enfim, vamos ver o que acontece com esse assunto. Outro assunto que também tem chamado a atenção ultimamente é novamente o ouro, basicamente, embora não tenha feito isso 100%. Voltando aos máximos históricos, vamos possivelmente fechar o ano com o ouro. Superando isso, não sei se no início de 2026 ou no final, mas veja só, aí está o ouro prestes a superar esse ponto ou vai? Bem, esse ponto. Digamos que não, então fiquem atentos a isso. E o SP500, veja, está estável, embora com essas correções que vem fazendo, ou seja, não sobe, não desce, realmente está meio que corrigindo, mas dentro do saudável, pelo menos por enquanto. Então isso também é importante, além do mais. Bom, então... São 9 da noite. Horário de Washington. Vai ter um anúncio, nem sei mais o que pensar. Vou ficar traumatizada, então, bom, aqui obviamente vamos estar reagindo. Vai ser mais cedo pra gente? Não, sim, não acho. Agora é hora, vamos checar. Já estamos em Chicago, vamos ver se voltarmos para Washington. Agora são 10h33 da noite aqui no México. Agora são 11h30, não estão uma hora adiantados? Estão adiantados 1 hora. Ou seja, às 8. Às 8 da manhã. 8 da noite. Desculpa, vai ser às 8 da noite? Ok. 8 aqui, 9 lá. Não, não vai ser de manhã. Não, aqui eu tenho medo. Aqui são 9 da noite. Agora eu ligo para ele para que ele mude. Claro, né? Quem sabe o que será? Ah, deve ser alguma coisa. Não acho que seja algo muito sério, mas tudo bem. Ou sim, já é como eles fazem. Ou será que dizem à noite para não afetar os mercados? Quem sabe? Não seria na sexta-feira. Eu faria na sexta-feira. Se fosse algo tão grande assim, eu faria na noite de sexta-feira. Vamos aos comentários, como vocês estão. Saudações a toda a comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar nesse momento de conversa, informativo e espero que também um pouquinho divertido, né? Saudações, Panterita, muito bom. Eric Marino, pluribus, uma das melhores do ano, significa entre muitos, entre muitos, Entre muitos, sim. Saudações para Martim Gutierrez. E o Trump comprou a rede da Traco. Trumbel? Sim, né? Jorge? Sim, melhor. Essa é a mensagem, diz Panterita. Aqui são 10h33 e aí já é 1 hora a mais, diz Rulo. Se vocês têm bitcoins, têm que vender ou aguentar até subir de novo ou perder. O que tiver exatamente... Exato. Eu acho que sim, ou seja... É de aguentar. Se alguém se anima compartilhado, né, porque tem uma emergência ou algo assim, tudo bem. Mas se alguém vai entrar em algo assim, então sim, super recomendado. Se for entrar, que seja pensando a longo prazo, para que valha a pena, para que realmente sim possa tirar um pouco de proveito disso. Então, bom, considerem isso. Diz Marcela. Talvez amanhã Trump apareça todo dia com um novo anúncio, diz Marcela. Pode ser, diz Panterita. Vocês viram no PP ao vivo o jato que caiu? Que jato. O jato que caiu. Qual seria? Vou procurar agora. Saudações, Sebastião Monge. Lembrem-se que o like e a informação são independentes. Muito obrigada, Sebastião. Sim. Lembrem-se que aqui, bom, são duas coisas.
Não é um noticiário como noticiário, tipo CNN ou coisas assim, não. Vocês sabem, somos duas pessoas. De qualquer forma, conversamos sobre as informações, começamos, reagimos, como você disse, à notícia, analisamos, comentamos e também conversamos, batemos papo com todos vocês, não é? E isso já fazemos há anos, não é? E então, a ideia é observar, ver diferentes pontos de vista, analisar o que está acontecendo, não só no aspecto geopolítico, mas também em outras coisas. No final, né, o que está acontecendo no mundo. Não, basicamente não. Lembrando que o apoio de vocês mantém este canal, então agradecemos muito se puderem ajudar. Na verdade, isso me faz rir porque grandes meios se dizem independentes. Sim, bom, então como é que está a situação aí? É como com a gente, com o que a gente está mesmo? Quer dizer, é porque é punido meio indigente, né? Assim vai. E a gente sai com um curativozinho por aqui. Com a camisa rasgada, melhor. Sim, quer dizer, se está. Porque vamos ver, vamos ver. Quer dizer, é como o filme está de. Senchayota. Como se chama o filme Coração Valente? Acho que não é esse, não. Aquele que é sobre Cristo, tipo sobre Jesus e Val Gibson. Ah, sim, a do Mel Gibson, da Via Crucis, né? Mas não lembro o nome. Não sei como se chama. A Paixão, A Paixão. A Paixão e a Paixão. Esse filme é considerado independente. É o Mel Gibson quem produz. Desculpa. Tem um ator de Hollywood, quer dizer, digo tipo assim, mas é independente, porque nenhum estúdio quis fazer. E esse Mel Gibson colocou o dinheiro. Por isso ele diz ser independente, mas não é. Na verdade, é independente. Na realidade, tipo assim... Você faz com R$3. Sim, é exatamente assim. E me cobre. E você já... Se você já é milionário e faz isso, então não é independente. Ou seja, não conta. Bom, eu acho que não conta como... A de Toluca, sim. Dissemos ontem, ela é de Toluca. O quê? O avião que caiu. Sim. Já é privado, disse Tapatia, comentário do Pepe. Tive consulta com minha reumatologista bem no final da tarde, muito empática, muito cuidadosa, sim, mas ela me recomendou totalmente tomar a vacina contra a gripe. É importante saber que a temporada será pesada. Se for a mesma gripe que circulou na Europa e Espanha e não me afetou, está certo. Chegou sim, já chegou. Veja que tínhamos esse relatório pendente hoje e não conseguimos entregar. Esqueci de colocar isso agora, mas que bom que você nos lembrou. Tapatia, tanto esse assunto quanto o da gripe tinha informação nova, mas tudo bem. Amanhã a gente comenta, melhor de manhã. Mas sim, exatamente. O H2 é H3N2 ou H2N3, a gripe normal. Me fugiu o nome agora, mas sim, a versão que tem se espalhado muito na Europa já está aí. Olha, estão vendo. É a mesma jaqueta, é que ela queimou. Ah, é você. Eu queimei ela cozinhando, Que eu digo que esse... É da super gripe. Eu disse pra mim mesmo, Chihuahua, sim. É o H3N2. Se comparar de verdade com o estudo, sim, estou vendo aqui, não quero, sou autocrítico, mas sim, 2 luzes e uma câmera. Em relação ao estúdio, sim, câmera 2 pega na parede, câmera 3 a janela, não. Bom, bem, sim, tudo bem, ele diz... Disse Pantelita. Eu me vacino contra a gripe todo ano. Muito bom. E por que parou? É que estou me vendo aqui. Se você vê que está cortando e a fotinho, não estou aqui lutando com o negócio. Essa merda. Você tem mais corte? Sim, mas não tem jeito. Ou seja, olha, Esse já... Não tem jeito. Mas vem o maluco, não está cortado. Olha, se você reparar, estou aqui como você vê, ou seja, aqui tenho o... E você não pode fazer isso. Alinha aí pra lá. Não, vamos ver se ele me deixa, né? Olha, tá vendo? Quer dizer, como não entendi direito, não sei o que foi, olha, sim. Aqui diz Martin Taco. Trump é a tortilha sozinha com sal, diz aqui. Eu não diria sem sal. Olha... Aí está sua peruca, leva daqui, por favor, seu bichinho de estimação. Não. Cuida das coisas. Acontece quando você cozinha. Ai, desculpa.
Mas é o Maximiliano Castilho? Olha, mas a frigideira estava muito quente. Não, não é que ele estava. É que é tecido e muito inflamável. Ah, você sim, você me pergunta as coisas. Agradeço ao Eric Marino pelo superchat. Sim, mas não dá pra ver. Não dá pra ver, mas... Quer dizer, Muito obrigada, Eric, mas você tem o nosso... o nosso carinho, sim, claro. Quer dizer, muito obrigado, Eric. Deixa o coraçãozinho aqui. Aí está, aí está. Já coloquei... Esse aqui é um manquinho. Esse... Só dá pra ver. Flor Pesante diz: Olá, sou Jorge de Salinas, Equador. Como vai? Qual a temperatura aí? Bem, na verdade não. Lá fora não está tão frio, mas dentro as coisas ficaram bem geladas. E chegou a 7 graus hoje. Hoje fez 15, eu acho. Hoje tivemos a máxima, foram 15 graus a máxima. Hoje tivemos que treinar do lado de fora e eu vinha até o latino, todo encharcado assim, encharcado do suor do exercício. E eu cheguei aqui, aí o café, não sei o que você vai tomar banho e tal. E começaram a jogar um jato de água fria. E eu, pois é, eu. Ou seja, foi como se eu tivesse reagido e dito: estou pelado, totalmente não. Ou seja, encharcado, muito encharcado. Quer dizer sim, entre o frio e o fato de que você nem sente no começo. Até que de repente, só isso. Disso, de que eu estava assim, estava tremendo, e eu tipo, ah, sim, então já era isso. O que houve com a dona do sol? Ele pergunta, é verdade? O que foi isso? Ismael, Ai, a senhora. você nunca aparece e quando vem faz uma pergunta forte. Que bom te ver, Ismael. Ou seja, antes a gente sempre via o Ismael até. É melhor assistirem a gente gravado. Não, você vinha ao vivo porque é quando fica aqui. É quando a gente sente falta dela. Fica interessante, sim. Sim, nem sempre as entregas vêm de repente, porque depois a gente sente falta. Mas o que aconteceu com? Não pense assim, papi. Lembra da Cita? Faz tempo que não a vemos. Você lembra dela? Então apareceu a Cita. Apareceu sim, é verdade. E o nome Pluribus não me convencia. Ah, sim. Sim, mas assisti todos os episódios de uma vez. Muito boa, na verdade. Está péssimo. O nome, você tem toda a razão. Quer dizer, sim, o marketing é bom quando você entende o porquê do nome, tudo isso. Mas não é um bom nome, de verdade, sinceramente, não é um bom nome. Mas como a série é tão boa, eles poderiam ter colocado qualquer nome, tipo qualquer coisa. E a série continuaria sendo ótima. Ou seja, iam recomendar de qualquer forma, né? Olha, Ismael está ali, pronto, já entendi como é. Quer dizer, era só dar um pequeno zoom nisso, porque se eu tirar, tipo, se fosse um zoom normal, tipo 100%, olha como fica tudo ruim. Eu sei que diminuindo fica certo. É um aplicativo que permite a gente ver os comentários assim, e é muito bom, tipo, é isso. Tem um monte de aplicativos pagos, sim, e funcionam muito mal, já testei todos, e um youtuber recomendou esse. Um youtuber recomendou esse aplicativo que, além de tudo, é grátis e super simples. Só que tem alguns detalhes que você precisa dar um jeito para funcionar direitinho, mas são bem simples. Não tem muito segredo, mas tem alguns que medem para você, ou seja, que automatizam para você. Tudo isso eu tenho que ficar clicando, ou seja, é literalmente um por um, e clicar não é automático, não quero fazer um por um. Por isso, às vezes estamos na notícia e não consigo ficar colocando em todos os comentários, mas eu tento. Algumas dizem que sim, que a gente coloca e falham. Todas sim. Falham? Sim, diz Christie. Vou assistir Pluribus depois da live e terei que pagar Apple Televisão por 1 mês, disse ela. Está ótimo agora, pois lançam um episódio por semana e já há vários capítulos. Acho que não, faltam umas 2 ou 3 horas para o fim, então ela já consegue ver tudo. Sim, vão ser três temporadas. Acreditem, pois lembrem-se, quem faz é o mesmo. Deste Breaking Bad, então Breaking Bad também era para durar só 3 temporadas. Demorou bastante e talvez aconteça de novo, porque é ótimo. Obrigado, Gary Rosário, 2544, saudações, República Dominicana. É um podcast muito bom e você está totalmente certo, e eu digo que somos um podcast. Às vezes esquecemos de lembrar que isso é um podcast e que estamos no Spotify. Não tivemos um tempo, já voltamos, também estamos aqui no YouTube como podcast, também estamos, bom, ainda não estamos em outros. Ainda não sabemos se vamos adicionar, mas já estamos no Spotify e estamos apenas começando. Aí sim. Porque estamos retomando isso. E bom, sim, só isso. Fernando Guterres de saudações, até a Suíça ele manda comentários.
Se a cepa da gripe da qual estão falando está forte, aqui todo mundo está doente. Eu fiquei 2 semanas e meia fora de serviço, foi pesado. Olha, então é para cuidar ainda mais de vocês, ou seja, obrigado pelo que vocês fizeram por nós. Porque a gente não costuma se cuidar. A gente não costuma se cuidar assim. Mas outro dia eu te vi passar, né? Outro dia, quando fui ao hospital com meu irmão. Vocês lembram que ele ficou na emergência um dia? E aí fomos uns 3 dias ao hospital, indo e voltando e coisas assim, né? Já contei toda a experiência pra vocês, mas desde o primeiro dia fui de máscara. Esse era recomendado no início e notei que a maioria usa, mas alguns não. Na verdade, quase todo mundo usa, mas quase todo mundo usa assim, usa aqui embaixo. Não, eu falei, sabe de uma coisa? Sim, eu vou me cuidar porque, tipo, se já está ruim, pra gente que trabalha com comunicação, está péssimo. Quando alguém, ou quando Astrid ou eu faltamos, Sim, porque o outro tem que se multiplicar por 5. sim, quer dizer, isso complica muito. Além disso, você demora muito para se recuperar quando, quer dizer, por causa da voz, você pode estar 100%, mas recuperar a voz não. Já sabemos. Isso já aconteceu conosco. Acho que só 2 vezes nos últimos 5 anos, mas foram 2 semanas difíceis. Sempre tem piada. Vamos ver. Vamos ver onde está, onde está. Piada difícil, vocês não perceberam a piada? Não vimos, diz Maria Helena. Como você está? Saudações a Puebla, mando cumprimentos aos meus filhos, Daniela e Arturo Queiroz Onofre. Obrigado pela informação, esse é meu comentário de hoje. Muitos são contra vacinas, mas eu me vacinei. Agora realmente tem de tudo, né? Infelizmente, toda essa desinformação que foi gerada fez com que muita gente solidificasse esse pensamento. E aí nunca mais procurou realmente se informar. Informação agora sim científica. E então, de repente, ficaram com ideias muito, muito curiosas. Vamos dizer, Não perceberam sobre o Flats. Outro dia eu te vi. sim, perceberam, sim, pegaram, sim, pegaram, sim. Pagaram sim já faz uma semana. Um conhecido faleceu de H3N2 aos 45 anos e outro aos 56. Por pouco ele não escapou e ficou aqui. Bom. Não, de verdade, sim, quer dizer... Sim, dá pra perceber quando você vai pro metrô, mas também quando vai a um shopping. Quer dizer, e você começa a ouvir o pessoal tossindo, né? Começa a ouvir o pessoal espirrando e você pensa, caramba... Digo, não é pra ficar paranoico também, mas às vezes você pensa, poxa, pra quê? Qual a necessidade? Sim, vamos colocar um filme em casa e pronto, né? E depois você volta ao cinema, não é? Sim, doutora, você me recomenda sempre usar mais farinha? Bem, sim, não, eu acho que mais nessa época, não. Sim, dá pra perceber quando você vai a lugares fechados, né? Tipo, do lado de fora não, mas se você vai, tipo, ao supermercado, ao cinema ou qualquer lugar assim... E principalmente agora que está lotado por causa das compras de Natal. Está cheio e é fechado, né? Quer dizer, por exemplo, a isso, né? Eu digo, bom, aqui a gente passa perto de uma academia que está assim, todas as janelas cheias de vapor. Quer dizer, tipo, eu penso, esse ar aí eu não acho que seja o melhor. Esse é o clássico ar que, mesmo que esteja frio, não tem como ventilar. Fazer exercício ao ar livre é bom, eu prefiro assim. Diz Leonardo Pepe, hoje comprei roupa nova, cortei o cabelo e me sinto o Leonardo DiCaprio, haha. E ainda temos o mesmo nome, Leonardo. Saudações, muito boas saudações para Sol Gary, 9 para Marcela, hein? Diz Pepe. Quantos telescópios estão observando o 3? E atrás? Sim, muitos, hein? Sim, tem de tudo, né? Tem telescópios bem pequenininhos que conseguiram imagens mais ou menos decentes, hein? E outros super profissionais e outros ultra super, já os máximos da maior tecnologia. E esses são os que menos postaram. Muito interessante. Na verdade, isso faz parte do que vamos conversar amanhã sobre vários casos. Assim, os que deveriam estar mostrando serviço, por assim dizer, e mostrar, né? Possamos, não, com todo o esplendor, né? Não vai ser uma soma assim, mas, né? Eles têm feito cálculos de como deveriam ser as imagens e estão ficando melhores, não estão ficando ruins. E isso é bem curioso, sinceramente. Estranho sim, diz Martim. Sério, 3 lanchas foram eliminadas. E eu pergunto, a vida não é respeitada, é pior do que a guerra. Isso é um castigo grave, matar alguém. Saudações, Martim. Sim, não, na verdade sim, quer dizer... E é como se fosse a prova de que não estamos nem aí, que não nos importamos de estarem nos investigando, não nos importamos com o que estejam julgando. A honra, quero dizer,
é que agora, mais do que nunca, a honra e todos esses temas são super, super importantes. E ainda mais quando você é, bem, um país poderoso, né? Sim, e não ter esse tipo de coisa, né? Eu realmente sinto que muita gente, viu? Sim, isso machuca ou incomoda esse tipo de atitude. Ou seja, o ok, sim, eu entendo a atitude de força, perfeito, eu posso entender isso de um país, né? Ele diz, eu tenho força, mas eu tenho honra, né? Ou seja, e se você só mostra força de forma bruta, pois cedo ou tarde vão se formando alianças e inimigos, e cedo ou tarde você cai. Então, esse é um assunto que até por estratégia deveria ser feito de forma diferente, né? E por isso eu vejo muitas renúncias, vejo muitas coisas de soldados que não estão de acordo com isso. Essa forma não. Saudações para Marcela, Niceles e G. Será que hoje nasce a nova sessão de Pepe? Moeristas? Ela está sempre nessa sessão? Sempre sim, sim, sim. E vou-te dizer, recomendam a vacina para menores de 6 anos e maiores de 60. Sim, olha, essa sempre é uma recomendação médica porque, bom, as pessoas mais velhas podem ser mais afetadas. Elisa diz, oi, eu fiz uma cirurgia abdominal no dia 20 de novembro e no dia 30 já estava com uma gripe forte. O bom é que quase não tive tosse, ou seja, você se recuperou rápido, né? Mas sim, que bom então, abraços, Elisa. Quando começo a ter tosse, compro um cristal de mentol concentrado, coloco um pedacinho em água fervendo e me descongestiona super rápido. Sim, o mentol, tipo o Bic, quando você coloca na água fervendo. Olha, Bic nos pés, não sei como diabos funciona, mas funciona, né? E para essa parte também, né? Não, esse é pra tosse, você passa nos pés, coloca as meias e a tosse vai embora. As meias, sim, sim, sim. Mas só isso, é pra dormir, não sei se significa que você se curou. Sim. Sim, 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 ela diz. O que os espera? Espero que cheguem à Terra, falam dos anjos de Alex. Que diz Pepe, é uma nave, vocês vão ver. Alex diz que, na verdade, olha, eu sou muito, mas muito estranho para você. Quer dizer, na verdade, acabei de mandar um comentário agora para Quirés, não coloquei o seguinte. Coloquei espera aí, um pouquinho. É o seguinte. Digo, me colocando um pouco, assim como você sente, né? Quer dizer, porque às vezes a informação não chega no nível de clareza que a gente gostaria, não coloco. Pelo que vejo, posso te dizer que 100, acho que o 3 do Atlas é algo a mais. Fim do comunicado. Deixo como petisco para Quirés e coloco embaixo. A questão é que eu não sei o que é, digo, mas sim, é algo estranho, digo, não sei. É isso que eu sinto e compartilho com vocês também. Ou seja o que for, é algo realmente extraordinário. E acima de tudo, porque você vai vendo quem são aqueles que estão negando a informação e em que nível. Não, porque já estão calculando até o nível exato de como estão diluindo o relatório. Não quero me adiantar, porque já tem dados ali que quero verificar antes de qualquer outra coisa. Mas sim, está muito louco, muito, muito, muito louco. O assunto talvez continue sozinho. E se continuar sozinho? E não faz nada extraordinariamente estranho, como frear de repente ou fazer uma curva de 90 graus assim. Se não fizer algo assim, acho que vão dirigir ele a vida toda. Tipo, o cometa estranho, exótico, químicas esquisitas e o que você quiser. Assim vão deixar ele e assim ele vai ficar, e bom, assim vai ficar. Teria que fazer algo muito estranho, como eu disse, parar de repente, girar 90 graus. Isso é algo assim, totalmente estranho. Porque agora, como vocês estão vendo, não tem como esconder. Quer dizer, não é... Se você está vendo e é o amador, de repente parou. Você diz, caramba, isso aqui realmente está totalmente inexplicável. Mas teria que fazer algo muito, muito claro para não. Agora está como no ponto médio de você pode apertar, por assim dizer, ele diz. Tem uma farmácia ao vivo, diz Panterita. Este diz, já fiquei com preguiça. Lavar a louça da laranja de manhã. Não, porque criam baratinhas e aí elas lavam. Tá bom, eles só dão uma passadinha assim com a mão, só isso e pronto. Eles usam inseticida e quem passa por ali morre, por isso lave bem imediatamente. Não vai mais devagar para economizar gasolina, talvez seja melhor isso. Diz, Marta Alexander, como vai?
fala sobre conspirações entre atrizes, vocês têm que assistir a minissérie chamada Childhood Ends, O Fim da Infância. É obrigatório assistir, vamos ver? Vamos ver como é que se chama em inglês? Childhood Ends. Childhood Ends. Eles estão lá embaixo. Sim, aí está. Gosto muito de minisséries. A que gostamos, parece boa, é o Colapso. Lembra da pandemia? Ótima, precisamos procurar para assistir. Tanto que bom, não proibiram, mas foi tipo, Sim, tiraram porque é francesa, não sei de qual plataforma. Na França estava disponível, mas as pessoas se incomodaram porque é uma minissérie, não tem muitos episódios. Sim, foi abordado. é muito indiscreto também. Bom, sim. Indiscreto, né? De verdade, sim. Bom, talvez eles tenham dinheiro. Não sei, mas a questão é que algo está acontecendo e não te dizem o que está acontecendo, mas você vê que a galera está fugindo. Típico que entram nos supermercados para roubar comida. Nem todos esses movimentos, mas nunca te dizem o que está acontecendo. É muito boa e cada episódio traz personagens diferentes, o que a torna divertida. Saudações, Panterita. Valeu pela dica. Mars, por sinal, sim, estão, diz ok, já estou, já anotei, né? Este aqui diz, como você está? Diz, morreu de um colapso, olha, mas sim, confere lá, aquela da francesa, sério. O Colapso, assistam, é muito bom esse. Como pode a sinopse ser tão curta, sem spoilers? Bom, eu já disse. Que Em cada capítulo algo ocorre, mas nunca dizem o que foi. E a sociedade sintácula? algo que aconteceu, tipo que as comunicações não funcionam no mundo todo. Não poderia ser algo maior do que nunca, fica claro. Não estou dizendo, estou te falando, não funcionava, não. Não funcionava nada. Nada, é como uma... Eu supus no final, bom, talvez não tenha uma, Sim, algo para evitar spoiler. Ia dizer no final. mas no fim é só um sonho. Nada, não é esse o colapso? Quer dizer, primado negativo. Oi, ainda se fala primado negativo, queridos. O que significa isso? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Sim, eu também adicionei à minha lista, diz Frank. Está mais difícil de conseguir, mas sim, é muito bom. Qual é o colapso? Sim. Sim, se a gente lutou, a gente lutou. Sim, lutamos, mas está difícil. Nenhuma plataforma até agora. Acho que eu em 2015... A série, por sinal, nem era daquela época. Não, 2018 eu não estava tão velha. Não? Sim. Sim. E não essa que me recomendaram? Ah, a que te recomendaram, né? Está, não sei. Eu soube da série pela notícia de que tinham tirado ela da plataforma porque não queriam que as pessoas fossem pular. Porque foi no começo da pandemia, como diz Oi. Hein? Perdão? Como chama o filme do Spielberg? O filme que tá por aí, você já viu qual é, hein? Tem um OVNI estranho, sim. Mas ele é o produtor daquele documentário. Não. Não, mas ele tem um filme. Ah, ele tem um filme, sim. E a publicidade já começou. E aí você percebe que a publicidade é algo assim, como se já estivessem aqui ou tivessem chegado, o que deixou todos muito confusos. Ela gosta desse lance, né, sim? Não é o lance dele. E guerras são a praia dele. Sim, tipo, ele é muito bom nisso. Isso sim. Encontro próximo do quarto tipo. Ele pega os mundos, tem tudo. Mas aqui vai ficando mais conflituoso. Seu Salem fica um pouco nervoso. Sim, esse é o pai de Não Te Ama. No dia Da revelação. da revelação. Além disso, não sei se está certo. Se chama dia da divulgação. Quem é o produtor de Disclosure? Não. Sim, ele é produtor. Além disso, bom, a empresa dele é produtora. Sim. Senhora, saudações para Brezeca. Diga que o Atlas vem para a Terra, não é, Brezeca? Não vem. Olhem só, vou fazer um cálculo para vocês caso tenham perdido o que eu disse antes. A distância mais próxima que vai estar no dia 19 é 699 vezes a distância até a Lua, ou seja, da Lua. Multipliquem por mais 698 vezes. Ou seja, não, na verdade essa e a outra são 699 vezes a distância até a Lua. Essa distância, ou seja, é muito longe, e esse é o ponto mais próximo que ele vai chegar. Então, não tem problema nesse sentido. Não, é só para que... Diz o pai de Noak. Não, frase, sabe? Escolha um trabalho que você goste e não terá que trabalhar nem um dia da sua vida confusa. O sucesso é a capacidade de ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Winston Churchill.
Ótima frase, né? Está realmente ótima. Se você tem ou não sei. Quando você descobre algo que é o seu ofício, que é o seu trabalho, o que é o que você faz? Pois para viver e tudo isso, e que você goste, né? Então você já conseguiu, né? De todo jeito, há estresse e cansaço. Mas, bem, sim é diferente, né? Sim, sempre diferente. Ele diz, esses cristais são mais potentes do que o próprio bem. O que é isso? Que coisa estranha do Roblox. Quais são esses? Ele diz, porque os especialistas jurídicos veem brechas no processo inusitado de Trump. O contrário é que entra, ou seja, 10 bilhões de estupros. Com certeza nem vale tudo isso de uma vez. Ou seja, são coisas muito boas. Ou vai ser pressão para que não o critiquem e isso não funcionou nem vai funcionar. Na verdade, é o oposto. Quando jornalistas e meios de comunicação percebem isso, todos ficam mais corajosos. Porque, ou seja, se você vai ficar assim intenso, eles também vão ficar. Ou seja, não faz sentido essa postura dele tão agressiva, não contratar a imprensa, segundo ele. Graças a Deus, o universo é imenso e parece correto. Vamos! Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente manda a notificação das lives e também vídeos mais recentes. Amanhã de manhã já estaremos ao vivo. Ficamos alguns dias sem fazer lives. Amanhã neste canal estaremos ao vivo, mas não será matutino. Se quiserem passar rapidinho, estaremos lá com muito prazer, reagindo às informações da manhã. E à noite, como sempre, né, aqui é trampo todo dia. E saudações da Argentina, muito calor. Sim, sempre tem essa curiosidade de viver nos dois lados opostos. Nesse sentido, né? Sim, mostramos ontem a briga das deputadas. Ontem mostramos. Na verdade, com o Compa, comparávamos a elegância com que os chilenos conversam entre eles, entre a maior esquerda contra a maior direita, e todos super diplomáticos e super falando que agora vão fazer o país funcionar, e que isso e aquilo e o outro não. E por aqui, brigando e brigando, literalmente puxando os cabelos, tipo assim, vem você. É bem elegante, menina. É uma loucura. Ainda falta muito pra gente, sinceramente, mas nesse ponto eu tenho que reconhecer. Não estamos há anos-luz de como está o Chile, de como está o Uruguai. Acho que são os dois países agora com a democracia talvez mais madura, mais estável. Não confiem, pois às vezes tudo muda de repente. Sigam defendendo essa democracia e que ela dure para sempre. E aqui também sempre estamos esperando que haja maturidade e lutando para que haja civilidade para começar. Quer dizer, eles são um exemplo, supostamente, quer dizer, são, e realmente se comportam assim. Bom, eles estão demais. Um abraço, que fiquemos bem no Roblox. Marcela Maximiliano Martim, parece que para toda a comunidade de Mônica Panderita, um abraço e até amanhã. Obrigado por assistir ao PP ao vivo, onde ocorrem eventos da Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.